redemocratização brasileira, a partir dos anos 1980, destacou a importância da elaboração de políticas públicas que enfrentem questões sociais em um cenário cada vez mais complexo e plural. A incorporação da avaliação nessas diretrizes surgiu, por sua vez, como fruto de demandas da sociedade que visam a universalização das políticas públicas, bem como o aprimoramento da construção da cidadania. Nesse sentido, estímulos externos à prática da avaliação também se tornaram cada vez mais recorrentes, oriundos de organismos multilaterais que comungam dessa perspectiva de princípios democráticos, além de exigirem rigor metodológico cada vez maior para liberarem os seus recursos, conforme afirmam Leisner e Demário em artigo de 2014. Entendemos aqui, então, por avaliação, um processo que incorpore sua prática não somente no momento final das políticas públicas, o que convencionamos chamar de avaliação ex post, mas que esteja presente em todo o ciclo de elaboração. Destacamos também uma aplicação mais alargada do conceito, que englobe não só a sua dimensão quantitativa, como também qualitativa. A partir desta definição, destacam-se novos problemas quanto à operacionalização e aplicabilidade da avaliação, visto que faltam ferramentas apropriadas para analisar os contextos cada vez mais plurais nos quais os indivíduos estão inseridos. Neste sentido, o presente trabalho entende que a interseccionalidade enquanto conceito e prática preenche as lacunas deixadas pela aplicação da avaliação no processo de construção de políticas públicas. Segundo Crenshaw, em 2002, a interseccionalidade é, em princípio, uma conceitualização de um problema prático, capturar de forma sintética a consequência da interação de múltiplos eixos de subordinação. Nas palavras da autora, a interseccionalidade trata especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, trata da forma como ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo de tais eixos, construindo aspectos dinâmicos ou ativos de desempoderamento. A partir desta base, faremos aqui a retomada de cada uma das três dimensões, quais sejam gênero, raça e diversidade sexual, incluindo a classe como uma quarta dimensão, tendo em vista que o Brasil é um país fortemente marcado pela desigualdade social. E então, indicaremos algumas possibilidades de caminho para os indicadores. É importante destacar que gênero e diversidade sexual estão divididos aqui por uma questão meramente metodológica, mas entendemos que discutir gênero também é discutir as questões de diversidade, incluindo pessoas trans, travestis e não binárias. Apesar de frequentemente atribuirmos a criação do conceito de gênero a Simone de Beauvoir, a dicotomia entre sexo e gênero é mais explorada a partir da obra de Gayle Rubin, que em 1975 publicou um livro separando o lado biológico do lado cultural. Para a autora, o sistema sexo-gênero era baseado na divisão sexual do trabalho e na construção psicológica do desejo dos indivíduos, sendo uma produção social dos seres humanos de maneira geral, conforme afirma Palmeiro em 2000. Isto é, a estrutura seria a responsável por converter o aspecto biológico, a matéria-prima, que eram a sexualidade e o corpo, em produtos de atividade humana que assegurariam a satisfação das necessidades sexuais e de reprodução, e formariam culturalmente as diferenças entre homens e mulheres. Esta visão binária passou a ser fortemente criticada a partir da década de 1980, com o fortalecimento de correntes pós-modernas, e na década de 90, a partir das correntes multiculturalistas. Entre as correntes mais conhecidas está a chamada teoria queer, dentre as quais destaca-se a obra de Judith Butler. Apesar de considerar válidas as críticas apresentadas pela teoria queer, optar-se-á pela definição de gênero apresentada pela autora Iris Marion Young em 2005, que entende que gênero é uma forma particular de posicionamento social e relacional dos corpos dentro de contextos históricos e instituições sociais específicas, em um processo que tem efeito material sobre o ambiente em que as pessoas agem e que produzem relação de poder e privilégio entre elas. Esta opção se dá pelo fato de que, para trabalhar com políticas públicas, há diversas limitações do próprio entendimento de gênero por parte destas políticas e dos entes governamentais, o que traria um grau excessivamente complexo para a compatibilização da visão de gênero com o desenho e implementação de políticas públicas se optássemos por uma perspectiva mais crítica. De maneira semelhante, para Larissa Pelúcio, o Brasil é uma vanguarda acadêmica sobre as questões LGBTI, apesar de todos os desafios. Porém, esses estudos encontram muitas dificuldades para chegar às políticas públicas e à legislação. Desta forma, as leis e as políticas públicas brasileiras, no geral, não se baseiam em concepções atuais e críticas como a teoria queer, mas sim numa visão de que o sexo seria algo natural e de que o gênero seria construído socialmente, estando essas concepções conectadas com a perspectiva mais ampla defendida neste trabalho.
Dentre os temas mais importantes para falar sobre a população LGBT, destaca-se a orientação sexual, sendo a atração afetiva sexual ou somente afetiva que uma pessoa pode ter em relação a outras pessoas. Dentre as mais comumente citadas estão a heterossexualidade, que pode ser entendida como compulsória por algumas teorias, e que pode ser descrita como a atração que uma pessoa sente por outras pessoas de gênero oposto ao seu, enquanto a homossexualidade está dividida entre mulheres lésbicas e homens gays, e que seriam pessoas atraídas quase exclusivamente por pessoas do mesmo gênero que o seu. Há ainda outras possibilidades, como a bissexualidade, que para Shiri Eisner, em 2013, pode ser compreendida como pessoas que são atraídas por pessoas de mais de um gênero, não obrigatoriamente ao mesmo tempo ou com a mesma intensidade. Vale destacar que pansexualidade, polissexualidade e omnissexualidade referem-se à mesma definição. Por fim, a assexualidade refere-se às pessoas que sentem atração apenas emocional, não experimentando forte atração sexual ou nenhuma atração sexual, segundo Milks, 2010. Outro fator de influência sobre a sexualidade é a identidade de gênero, que refere-se ao gênero com o qual uma pessoa se identifica. Em outras palavras, a compreensão pessoal sobre o pertencimento à categoria homem-mulher, uma combinação de ambas ou nenhuma delas. De acordo com Berenice Bento, a transexualidade é uma experiência identitária, caracterizada pelo conflito com as normas de gênero. Isto é, a compreensão das determinantes do que constituirá um homem ou uma mulher variam conforme cada cultura. Portanto, o gênero é um produto da realidade social. Isto posto, a maior parte da população pode ser classificada como cisgênero, ou seja, pessoas que se identificam com o mesmo gênero recebido no nascimento. Outra parcela da população pode ser classificada como transgênero, sendo as pessoas que têm um gênero diferente daquele determinado com o nascimento com base nos seus órgãos reprodutivos externos. Também, segundo Jesus, existem diferentes visões sobre a palavra transgênero no Brasil, pois alguns a entendem como uma categoria diferente de travesti e transexual, enquanto outros adotam outros termos como andrógeno ou queer. A transexualidade, chamada também de disforia de gênero, era classificada como uma doença, possuindo uma classificação internacional de doenças, um CID, até 2018. Embora a transexualidade não seja mais considerada uma doença, as pessoas transexuais continuam a ser estigmatizadas dentro da sociedade. Os estigmas também estão presentes no campo da raça. Segundo Munanga, 2004, a ideia de raça enquanto categoria biológica não encontra respaldo na realidade. A única definição possível de raça para o antropólogo é enquanto uma categoria ideológica. Trata-se, portanto, de uma construção sociopolítica que varia conforme o tempo e o espaço, podendo adquirir significados diversos e contraditórios. Neste sentido, vale destacar os estudos de Marvin Harris, de 74, segundo os quais a categorização racial no Brasil é complexa e inconsistente. Mesmo que incompatível com a realidade, a categoria continua oferecendo respaldo semântico para a categorização hierárquica da espécie humana em grandes grupos, as raças. De acordo com Munanga, na mente do racista, esses grupos teriam características físicas hereditárias comuns, sendo as últimas suporte das características psicológicas, morais, intelectuais e estéticas, que se situam numa escala de valores desiguais. De acordo com Schwartz, 2022, é no século XIX que a percepção das diferenças interpessoais passa a ser teorizada com o auxílio do conceito de raça e transforma-se em um projeto teórico de pretensão universal e globalizante. Os modelos deterministas, ou seja, a classificação das diversidades a partir das diferenças naturais e fenotípicas, foram combinados no Brasil às perspectivas evolucionista e monogenista. Célia Maria de Azevedo argumenta que esse pensamento cristalizou-se na formulação de diversas políticas de incentivo à imigração europeia ao Brasil, em especial durante a iminente abolição da escravidão em 1888. Segundo a historiadora, a entrada maciça de imigrantes brancos visava tanto solucionar o problema de mão de obra, quanto conceder ao país a chance de se tornar uma nação civilizada, ou seja, embranquecer-se. Na década de 1930, a publicação de Casagrande Senzala por Gilberto Freire acrescentou ao bojo do debate racial novas interpretações, pois ele argumentava que a miscigenação do povo brasileiro seria benéfica, ao contrário do que muitos pensavam. A decadência da população mestiça, por sua vez, seria fruto de condições ambientais e culturais e não de sua natureza. Para além da questão da miscigenação, Freire também foi responsável por cunhar a ideia de democracia racial, a qual foi criticada por Roger Bastide e Floresta Fernandes em 59, que destacam que ela seria um mito, pois para eles, apesar desta narrativa influenciar pequenos atos de cordialidade e simpatia entre negros e brancos, o preconceito de cor e a discriminação ainda estariam presentes no Brasil. Seus estudos apontam ainda para o acréscimo de mais uma categoria ao entendimento da situação dos negros no Brasil, a classe.
Para Bastides e Fernandes, então, a ascensão de uma pessoa mestiça entre os estratos sociais se daria de forma mais facilitada se esta pessoa possuísse traços que se assemelham ao ideal branco de beleza. Deste modo, por mais que mestiços sofressem preconceito no mercado de trabalho, ainda assim atingiriam posições e cargos melhores se comparados a negros retintos. Apontam também que o binômio negro e branco passou a fazer referência, além do tradicional estigma de cor, a símbolos de status sociais. Desta maneira, a raça, enquanto traço fenotípico historicamente construído, seria decisiva para a seleção de posições subalternas no sistema de estratificação social, ou seja, sujeitos não brancos ocupariam as piores posições sociais. Seu estudo conclui ainda que as desvantagens seriam cumulativas, isto é, a mobilidade social destes indivíduos estaria prejudicada devido a um ciclo vicioso de perpetuação de discriminações. Quanto aos mecanismos racistas, Cida Bento também destaca o papel do chamado pacto narcisístico da branquitude. O conceito refere-se a um pacto não verbal que mantém o mesmo segmento masculino e branco no comando das instituições brasileiras. Segundo a pesquisadora, o acordo visa manter vivos os privilégios da população branca, que são transmitidos de geração após geração, cristalizando estratificações sociais racistas. Em confluência com os apontamentos de Cida Branco, o presente trabalho visa destacar a importância de um olhar interseccional sobre o assunto. Apesar da população negra muitas vezes ser tratada enquanto grupo homogêneo, a categoria raça é apenas uma das inúmeras que auxiliam na identificação do local social dos indivíduos, que via de regra são atravessados por múltiplas categorias de análise. Neste sentido, políticas públicas que almejem intervir nos problemas de raça devem considerar, de formas conjuntas, questões de gênero, classe e região, assim por diante. No Brasil, o estudo sobre classes sociais começou em meados de 1940, quando houve o primeiro debate teórico sobre classes elaborado no âmbito das ciências sociais. De um lado, Donald Pearson e Emily Williams defendiam que a criação de classes remete à ideia geral de estratos sociais, passível de aplicação em qualquer sociedade humana, que seriam dotados de consciência e sociabilidade próprias. Por outro lado, Luiz de Aguiar Costa Pinto e Florestan Fernandes entendiam as classes como formações histórico-sociais e modalidades típicas de ordenação das relações sociais vigentes nas sociedades capitalistas, responsáveis pelo condicionamento das ações coletivas nesta sociedade. Fernandes também define classe social analisando as oportunidades de especialização ocupacional, de acumulação de riqueza, de distribuição do ócio, aquisição de prestígio, participação da cultura e exercício de autoridade. Percebe-se que Florestan Fernandes busca incluir questões objetivas e subjetivas, estruturais e disposicionais, sincrônicas e diacrônicas ao analisar a sociedade de classes brasileira. Deve-se ressaltar que essa teoria de Fernandes regeu a sociologia brasileira até meados de 1970, quando novas teorias, ainda que de modo incipiente, começaram a surgir no estudo de classe social, com um enfoque em questões subjetivas e culturais. Sem deixar de reconhecer a contribuição de autores como Florestan Fernandes e outros sociólogos para a discussão de classe, nesse trabalho adotaremos a teoria de redistribuição e reconhecimento de Nancy Fraser, que pensa uma concepção de justiça bidimensional, em que as pessoas sofrem injustiças socioeconômicas e culturais. Para ela, a separação entre essas formas de injustiça é analítica, pois ambas estão ligadas na prática. Nas palavras da autora em 2001, normas culturais enviesadas de forma injusta contra alguns são institucionalizadas no Estado e na economia, enquanto as de vantagens econômicas impedem participação igual na fabricação da cultura em esferas públicas e no cotidiano. A teoria de Nancy Fraser busca, portanto, superar a dicotomia de que a injustiça se daria apenas pela não distribuição ou não reconhecimento, devendo-se pensar em soluções que afetem os dois âmbitos. Discutir o tema do reconhecimento nos leva de maneira direta à questão da identidade, da igualdade e da diferença, uma vez que trabalhar nestes âmbitos implica dilemas complexos de classificação e conceituação. Assim, a breve análise proposta se concentra no tema da identidade como dimensão central, vinculada ao binômio igualdade e diferença como dois lados de um mesmo processo, ao reconhecimento e à solidariedade. A identidade, de acordo com Woodward, é, portanto, marcada pela diferença e pelos símbolos que ajudam a identificá-la. Em Cartografias da Diáspora, de 96, Avtar Bra, ao trabalhar com a diferença, defende uma visão construída na interseção de diferentes níveis micros e macros, a partir de 4 dimensões de análise. Diferença como subjetividade, como relação social, como experiência e como identidade. Bra, então, ao discutir a configuração da identidade, nos oferece uma chave importante para estabelecer um ponto de partida para a elaboração da ferramenta proposta, caminhando, inclusive, para além da possibilidade de trabalhar dimensões meramente operacionais, indo em direção à interseccionalidade. Assim, ao tomar como referência as indicações desta autora em termos de dimensões de análise, espera-se construir indicadores que possam analisar e ajudar a contribuir para os temas da igualdade, do reconhecimento, da solidariedade e da própria diferença. Muito obrigada!